Bem-vindos a mais um Detonando o Produto, esse quadro aqui no nosso canal onde eu ajudo vocês, clientes ou futuros clientes da DetonaShop, a escolherem o melhor equipamento possível. E por isso no vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação entre duas câmeras que são bastante parecidas, porém existem algumas diferenças entre elas que são cruciais e fazem com que elas sejam duas câmeras direcionadas para públicos um pouco distintos. Então eu vou falar sobre a Sony A7C II e sobre a Canon EOS R8. Essas que são duas câmeras que foram anunciadas no ano de 2023, ou seja, se você está vendo esse vídeo no ano do lançamento, que é 2024, são dois modelos de câmeras do ano passado. E isso, se a gente for pegar aí a história dos lançamentos das câmeras, é algo bem recente. Ambas as câmeras são bem compactas, o que fazem delas equipamentos direcionados tanto para fotógrafos quanto para filmmakers. E isso também é corroborado com as características dessas duas câmeras. Uma das principais diferenças entre essas duas câmeras está na resolução do sensor. A Sony A7C II vem equipada com um sensor BSI CMOS de 33 megapixels, o que proporciona mais detalhes e também mais flexibilidade no momento da pós-produção. Então é possível fazer recortes na sua imagem sem a perca significativa de qualidade da imagem. Já a Canon EOS R8 possui também um sensor CMOS, mas neste caso um sensor de 24 megapixels, que embora seja uma quantidade menor em comparação com a A7C II, ela também oferece uma qualidade de imagem muito boa e também uma melhor eficiência no momento do processamento dessas imagens. Agora, quando a gente fala sobre disparo contínuo, que é um assunto que muitos fotógrafos se interessam bastante, principalmente aqueles que querem uma câmera que seja muito boa para fotografia esportiva e também fotografia de vida selvagem. A Canon EOS R8, em cortina mecânica, consegue fotografar até 6 fotos por segundo. Porém, com o obturador eletrônico, a EOS R8 consegue ser expandida a incríveis 40 fotos por segundo. Isso é um número muito impressionante. Na verdade, é incrível como a EOS R8 consegue processar de maneira rápida essa quantidade imensa de fotos entrando dentro do seu sensor. Já no caso da A7C II, ela não chega nem perto desse número de 40 fotos por segundo. Ela faz 10 fps em obturador mecânico. Então assim, se você é um fotógrafo que está precisando de um equipamento que seja muito bom para fotografia de vida selvagem, para fotografia de natureza, precisa de muitas imagens entrando na sua câmera e precisa também de uma câmera que tenha um buffer rápido, afinal 40 fotos por segundo é muita coisa, a EOS R8 é um equipamento perfeito para você. A A7C II é um equipamento bom para isso? Sim, também. Se você não precisa capturar tantas imagens ao mesmo tempo, eu diria que 10 fps é também uma boa escolha e claro, você ainda também tem esse sensor de 33 megapixels. Sobre gravação de vídeo, e agora eu falo diretamente com você que é videomaker ou filmmaker, ambas as câmeras têm qualidades máximas bem parecidas. Ambas conseguem gravar vídeos em até 4K UHD a 60p. Entretanto, elas têm uma leve diferença quando a gente fala de captação de vídeo em Full HD, 1080p. A A7C II consegue capturar imagens em 1080p a até 120 fps, enquanto a EOS R8 consegue chegar a 180 fps. E por que essa taxa de frames por segundo em vídeo é tão importante? Caso você queira fazer slow motions que sejam muito fluidos, na pós-produção, uma câmera que consegue gravar imagens com uma maior quantidade de frames por segundo vai te entregar um resultado melhor do que aquela que tem uma taxa menor. Portanto, a EOS R8, nessa questão de slow motion e frames por segundo em Full HD, vence a batalha contra a A7C II.
Outro ponto importante para quem gosta de gravar vídeos, é claro, é a estabilização de imagem. E a estabilização de imagem também não é apenas útil para a gravação de vídeo, já que na fotografia ela pode ser muito utilizada, principalmente quando você está fotografando com baixas velocidades do obturador. Porque caso você esteja fotografando dessa forma, quando você faz um movimento com a sua câmera, fica na sua imagem esse movimento e ela não fica estabilizada, ela não fica com uma imagem nítida. Então estabilização é muito importante, principalmente para vídeo, mas também para fotografia. E nesse quesito, a A7C II é a vencedora, porque ela possui um sistema de estabilização de imagem no seu corpo. Quando você pega ela, você dá uma chacoalhadinha, você consegue sentir esse estabilizador se movimentando dentro da câmera. Então quando você está utilizando essa câmera, esse estabilizador ele já vai estabilizar a sua imagem automaticamente, então você consegue ouvir quando você faz isso. A EOS R8 não possui estabilização de imagem no seu corpo. Ela não faz nem o barulhinho que a A7C II faz. Então se você precisa de estabilização de imagem, não tem um gimbal estabilizador, vai fazer imagens que não precisam de muito movimento, mas você precisa que ela fique bem estabilizada, bem legal, a A7C II é melhor do que a R8 no quesito. Mas também vale a pena a gente lembrar que algumas lentes da Canon, da linha RF, possuem estabilização no seu corpo. Então assim, não é para descartar a R8, ela só não possui no corpo dela, mas se você comprar uma lente que possui estabilização, ela vai servir perfeitamente. Falando sobre visor eletrônico, o EVF e tela, ambas são extremamente parecidos, as duas têm um visor eletrônico com 2,30 milhões de pixels. Isso oferece uma visualização clara e bem detalhada dos assuntos que vocês estão fotografando. Agora, quando a gente fala sobre tela, as duas câmeras possuem essa tela LCD retrátil e totalmente articulada, o que deixa tudo muito mais fácil, tudo muito mais ao alcance do fotógrafo do que ter que ficar apertando botões direto. Então, como eu falei, ambas são muito parecidas nesse assunto de EVF e também de visor LCD. Agora, se portabilidade é um fator ideal para você escolher o seu equipamento, é importante dizer que as duas não possuem muitas diferenças entre elas. Embora a A7C II seja menos de 100 gramas mais pesadas do que a R8, ela possui um corpo menor do que a sua concorrente da Canon. Então se você está saindo para uma sessão, está levando na mochila muitos equipamentos, está levando aquele monte de lente, aquele monte de tripé, e você quer um equipamento que seja um pouquinho mais compacto, a A7C II é o equipamento perfeito para você. Se você não quer uma câmera que fique pesando muito na hora de levar, R8. Mas como eu falei, os pesos e as dimensões delas são bem próximos. As diferenças são mínimas. E aí se você adicionar nessa equação a lente que você vai utilizar, porque você pode ter uma câmera leve e utilizar uma lente super teleobjetiva gigante que deixa o seu kit muito mais pesado. Então, como eu falei, diferenças mínimas entre elas, A7C II mais pesada e menor, R8 mais leve, mas com um corpinho um pouquinho maior. Sobre o mount dessas duas câmeras, quais são as lentes que elas aceitam? Vamos começar falando sobre a R8. Ela aceita nativamente a linha de lentes RF RFS, que é uma linha de lentes que a cada dia que passa a Canon está expandindo mais. Ela trouxe para essa linha lentes que fizeram muito sucesso da linha EF, EFS e também está fazendo novos modelos para as câmeras mirrorless. Entretanto, se você tem uma grande coleção de lentes EF, EFS que você utilizava na sua câmera DSLR e quer continuar utilizando essas lentes na Canon R8, no sistema R, você pode. Existe um adaptador EF EOS R que é comercializado pela Canon, inclusive em 2 modelos, um com control ring, outro sem. Inclusive nós estamos utilizando esse adaptador, gravando esse vídeo agora, porque nós estamos gravando justamente com uma R8, utilizando uma câmera EFS 24mm, então é possível você utilizar as suas lentes EF, EFS numa câmera RF. Então isso expande muito mais as possibilidades do fotógrafo e também do filmmaker utilizando a R8. Já a A7C II, ela utiliza nativamente a linha de lentes Sony E, que é uma linha de lentes também muito grande, possui diversas opções, possui modelos que são fabricados por marcas muito reconhecidas, como a Zeiss, por exemplo, então você aí vai ser muito bem atendido em questão de lente.
se você tiver a A7C2. As câmeras da Sony também possuem compatibilidades com linhas de lente da Sigma. Então a Sigma também produz lentes feitas para o mount E da Sony. E existe também a possibilidade de você utilizar um adaptador, nós inclusive temos um aqui da Sigma, o MC11. Ele permite com que você utilize lentes de mount EF e EF apenas, EFS não, na sua câmera da Sony. Nós já gravamos alguns vídeos utilizando esse adaptador, é um adaptador muito bom, entretanto você perde algumas configurações como foco automático, por exemplo. Então se você não precisa utilizar foco automático e quer utilizar suas lentes EF na sua câmera Sony, existe esse adaptador que nós temos aqui também, é um bom adaptador. Agora falando sobre o corpo das duas, então se você é um fotógrafo ou filmmaker que vai precisar utilizar os seus equipamentos ao ar livre, em ambientes que eu gosto de falar que são um pouco hostis às câmeras, fica tranquilo, ambas possuem selagem contra poeira e também contra umidade. Então se você quer utilizar essas câmeras em ambientes externos, sem se preocupar de se cair uma garoa, elas vão morrer, fica tranquilo, elas dão conta do recado. Mas também é importante eu dizer que, eu falei, ela é apenas resistente à poeira e à umidade. Então se tá caindo um dilúvio, tá chovendo muito, elas não vão aguentar. Então ela é só para tipo, tá caindo uma garoinha, para você dar tempo de pegar um guarda-chuva, colocar na sua câmera e continuar utilizando ela normalmente. Agora sobre conectividade, ambas as câmeras possuem conectividades sem fio, com aplicativos das suas respectivas marcas. Então se você está gravando vídeo, fotografando e quer enviar logo para o seu celular, ambas as câmeras facilitam esse processo porque possuem esse tipo de conectividade. Mas claro, eu recomendo que você faça o tradicional processo de abrir a sua câmera, tirar o cartão de memória, colocar no computador e transferir as imagens dessa forma, porque eu pessoalmente acho que é muito mais rápido. Mas se você não tem essa possibilidade, quer lançar as suas fotos direto nas redes sociais, tirou com a câmera, quer mandar para o Instagram, elas podem fazer isso graças aos aplicativos das suas respectivas marcas. E agora, para quem essas duas câmeras são mais indicadas? Então se você é uma pessoa que quer uma câmera que tenha uma resolução maior de imagem, que tenha uma estabilização mais firme, que vai ajudar você a fazer vídeos com imagens mais nítidas e imagens também mais fluidas, a A7C2 é a escolha ideal. Agora, se você é um fotógrafo esportivo, por exemplo, e precisa de uma alta taxa de imagens ao mesmo tempo, e também quer ter a possibilidade de fazer vídeos em câmera lentas que são muito mais atrativos, a R8 é a melhor opção para você. Entretanto, ambas as duas câmeras são muito boas e também são indicadas para você que quer utilizar elas, tanto para fotografias quanto para vídeos. E por isso que eu fiz esse vídeo sobre essas duas. Se você gostou desse Detonando o Produto, deixa o seu like, se inscreve no canal da Detona Shop e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Não esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais. A Detona Shop possui Instagram e também possui TikTok. Se você quer ler reviews, dicas de fotografia, dicas culturais e muita coisa bacana, nós temos o Detona Blog. O link está aqui na descrição e o QR Code está aparecendo em algum lugar aqui na tela. E se você quer ter atualizações sobre o funcionamento da Detona Shop, quer receber promoções exclusivas, entra no nosso canal do WhatsApp que tem tudo lá sobre a Detona Shop. Muito obrigado por assistir a esse Detonando o Produto e até a próxima.